vocês puderem abrir aí o PDF que eu mandei com a matéria, porque aqui no Data Show precisa escurecer mais um pouquinho para a gente conseguir enxergar melhor. Então nós já entendemos o que é história, incidente, informação, investigação. Estou falando aqui para vocês lembrarem, né? Interpretação. Vimos definições de história, definição de história da igreja. Vimos observação sobre as fontes mais comuns da construção da história. Vimos, domingo passado, a importância da história da igreja. E paramos aqui, no finalzinho da importância da história da igreja. Então, nós lemos esse último parágrafo aqui na aula de domingo passado. Finalmente, há também um elemento bastante pessoal. A história da igreja e a nossa história. Perdão. A história da igreja é a nossa história. E tem a ver com a nossa identidade, quem somos e de onde vivemos. Quer no sentido espiritual, de onde viemos. Não, falei viemos. Posso ter falado rápido. Quer no sentido espiritual, quer no sentido cultural. Pois o cristianismo foi um poderoso elemento formativo do Ocidente. Elemento formativo do Ocidente. Essa colocação fala alguma coisa com você? Você ouve essa frase? O cristianismo é um elemento formativo do Ocidente? Como um todo, da América Latina em particular? Estou sozinho aqui? Vocês já chegaram? Já chegaram? Não, mas eu já li para vocês aí. O cristianismo é um elemento formativo do Ocidente. O que essa frase te fala? Hã? Quer falar, Eliette? Hã? Quer sim, eu sei que você quer. Vamos lá. Além disso, o estudo da história nos ajuda a compreender nossa herança cristã, nos dá um senso de continuidade com o passado e proporciona edificação e inspiração. Finalmente, é fonte de solenes advertências quanto aos erros de igrejas e cristãos individuais, incentivando-nos a humildade e tolerância. Então, o que está dizendo nesse primeiro momento aqui? Nós estamos terminando aqui a importância da história da igreja. Então, a história da igreja é a nossa história. Quando eu falo que o cristianismo é um elemento formativo do mundo ocidental, é muita generosidade de falar que ele é um elemento. O cristianismo é o fundamento da formação do mundo ocidental. Porque o mundo é dividido em dois hemisférios. Hemisfério norte e hemisfério sul. Hemisfério sul é hemisfério ocidental, da linha do Equador para baixo. Linha do Equador para cima, oriental. Antes do cristianismo, só existia o hemisfério oriental. Então o cristianismo começou no Oriente, lá em Israel. Espalhou para o Império Romano e veio invadindo a Europa Ocidental. E foi invadindo lá a Ásia, a África, aonde foi construída a igreja cristã ortodoxa, porque quando a gente fala na história, a gente fala muito da igreja católica apostólica romana, né? Mas a igreja católica apostólica romana não foi a primeira igreja cristã. A primeira igreja cristã foi a igreja dos irmãos, como eu disse na aula passada, que andaram com os apóstolos depois da ressurreição de Jesus. Aí que o cristianismo começou a virar igreja, depois da morte de Jesus, porque antes da morte de Jesus não tinha esse conceito de igreja, ok? Não tinha esse conceito. Tinha um conceito de um bando de pessoas que andava seguindo um maluco. Esse era o conceito que se tornou cristianismo depois de muito tempo da morte de Jesus. Lá em Atos, quando as pessoas estavam realmente vivendo os princípios de Jesus
e sendo imitadores de Jesus e foram chamados cristãos. Então, esse cristianismo que concretamente começou a existir, ele foi se espalhando pelo mundo através dessas pessoas que não tinham um livro de referência, que não tinham uma cultura originária de uma fé religiosa. Thank you, Thalita. Não tinha uma cultura religiosa da origem. Porque qual era a cultura religiosa da origem do cristianismo? Eu sei que minha argumentação está meio emblemática. Qual foi a origem de Jesus? Facilitou, não facilitou? Qual a origem religiosa de Jesus? Judaísmo. O que tinha mais próximo de Jesus era o judaísmo, que Jesus batia pesado. Por quê? Não que ele tinha raiva dos judeus, mas que ele estava universalizando princípios que eram exclusivos. Então existia um ponto de conflito. E essas pessoas estavam herdando isso. Então quem eram essas pessoas? Ninguém. Só que o evangelho foi se multiplicando. Então aconteceu um cisma. O que é o cisma? Um racha. O Império Romano tomou conta do cristianismo em Roma. Beleza? Só que fugiu uma essência cristã dos princípios de Jesus para a África e para outras regiões do Oriente Médio, mas principalmente na África. Vocês sabiam que na África tem uma conversa, né? Os arqueólogos, os antropólogos discutem muito sobre isso. Tem assim essa conversa muito forte de que a Arca de Salomão, a Arca do Concerto, que ficou com Salomão, né? A Arca dos judeus, está lá na África. Existem templos lá na África, isso é história, né? Que são guardados por exércitos armados. Você não chega nem no pátio dele. Templos cristãos que cabem milhares de pessoas, que ninguém pode entrar, a não ser as pessoas autorizadas, mas tem um determinado lugar lá que ninguém entra, porque eles dizem que a Arca do Concerto da Aliança está lá. E aí, são coisas, são viagens, mas são fatos históricos. Isso se dá aos descendentes de Salomão. Lembram que a rainha de Sabá foi conhecer Israel? Lembram disso lá no Velho Testamento? Quem já ouviu falar disso? Quem nunca ouviu falar dessa história? Nunca viu? A rainha de Sabá, Sabá era um país africano. Ela foi lá conhecer tudo que Salomão fazia. E aí ela conhece Salomão, tem um caso com Salomão e volta para a África. E ela volta grávida para a África. E lá ela ganha esse menino e vem uma geração de Salomão lá na África. Isso milhares de anos antes de Jesus. Só que essa turma ainda existe, essa genealogia lá na África, os judeus africanos, não sei se vocês já devem ter ouvido falar, né? E aí quando o evangelho começou a se espalhar com a igreja ortodoxa, ou seja, a igreja original, primeira, vamos dizer assim, não original de contra o falsificado, mas de início, se juntaram com esses judeus e potencializaram o cristianismo com os princípios do judaísmo herdado por eles. E uma igreja foi se construindo lá, na África. E aí tem muitos templos, e alguns deles dizem que tem mais de um, dizem que tem a Arca de Salomão lá, e são cristãos ortodoxos. E é interessante que lá também tem muitos templos construídos dentro de rochas. Já ouviram falar disso? Os templos nas rochas lá da África. Para casa, Eliette, me lembra essa semana de separar um vídeo desses templos e trazer na aula que vem. Bom, por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem que teve esse corte na igreja. E aí o cristianismo foi crescendo lá para aqueles lados. E o cristianismo que sobrou para Roma, que ficou na mão de Roma, ele começou a ser a religião oficial do império que estava em decadência,
E eles começaram a fazer as cruzadas. O que são as cruzadas? Tinha mesmo. Legal, isso aí. As... Vem pra cá, meu filho. Fica aqui pertinho. Sim, isso aí. Não. As cruzadas foi dentro de Roma. Existia aquela ambição de conquistar o mundo. Então, pela força do império, eles não conseguiam mais. E aí, eles foram pelo viés da religião. Então, todo o império se tornou cristão. E a igreja acontecendo ali no meio. E aí veio a instituição do papado, veio a instituição do clero católico. Lembre-se que a igreja ortodoxa está lá para os lados da África, rolando lá, acontecendo lá. Só que eles não saíam do território deles. Porque quem conquistava o mundo naquela época eram os romanos. E aí se construiu no meio deles uma teologia. Não, uma teologia eu não posso dizer, uma doutrina. Quem conquista Jerusalém, conquista o... Oxe, gente. O mundo, vocês já ouviram isso aí? Não ouviram? Não. Quem conquista Jerusalém, conquista o mundo. Então, os cristãos começaram a ir para a região de Israel, onde estava Jerusalém, sob governo dos muçulmanos, porque eles tinham tomado Jerusalém, do resto tinha sobrado, e aí era morte e morte. Então, os católicos, em nome de Deus, iam lá matar muçulmano. As famosas cruzadas, os famosos cavaleiros templários. Então eles tinham o direito de arrancar a cabeça. Eles tinham o direito de matar, porque eles eram os donos do mundo. Esse nome da igreja. E aí eles ficavam nessa guerra com a fé de que quanto mais eles poder tivessem sobre Jerusalém, eles teriam poder sobre o mundo. E aquelas guerras intermináveis lá. E aí eles começaram a ter a ideia de que agora eles já tinham poder, porque afinal eles estavam conquistando Jerusalém. Mas tinha época que Jerusalém estava sob o governo dos católicos, dos cristãos, vamos dizer assim. Tinha época que estava sob o governo dos muçulmanos, então virou um barril de pólvora. Aí, lá na Europa, eles falaram, não, vamos parar de gastar muita força lá. Deixa só alguns exércitos nossos ir brigando lá, aí às vezes iam franceses, às vezes iam ingleses, às vezes fica lá, porque lá é a fonte do poder, e vão sair para o mundo. Aí vieram as foi numa delas que Vasco Coutinho chegou aqui, gente, em Vila Velha. Então eles saíram da Europa para conquistar o mundo, com essa consciência do poder que vinha de Jerusalém. Que mundo? O mundo inabitado, Ocidente. Ok? Então não tinha mundo civilizado nessa época, civilizado aos olhos da civilização europeia. Tinha os índios. Aqui no Brasil, no Peru, na Bolívia. Só na costa brasileira, diz a história, que se mataram perto de 6 milhões de seres humanos. Do Rio Grande do Sul, do Oiapoque ao Chuí. Porque eles chegavam, 8 milhões, 6 milhões. Bom, agora eu não lembro exatamente o número, mas foi mais de 1 milhão. Então, eles chegavam e tinham que dominar o território. Eles tinham uma religião, não tinha? Qual era essa religião? Era essa religião? Cristianismo. Então todo mundo tinha que virar cristão. Só que os índios se rebelavam. Se rebelavam, passava espada neles. E aí começou a história da construção do Ocidente. A história que nós conhecemos. Por que que você pega América do Sul,
você vê esse paradoxo. Dezenas de nações ao nosso redor, todas falam espanhol, só nós falamos português. Mas a nossa nação é do tamanho de quase todas as outras juntas. Uruguai, Paraguai, Argentina, Venezuela, Colômbia, Suriname, Guiana Francesa, tudo fala espanhol. Porque as caravelas espanholas dos cristãos apostólicos romanos que vieram conquistar. Então eles impunham a sua língua, eles impunham a sua cultura, eles construíam a nação colônia. E aí, nesse gigante que deram o nome de Brasil, vieram os portugueses. Isso foi muita guerra para definir o território. Então, nós temos a nossa língua portuguesa, eles têm a língua espanhola. Isso foi a construção do Ocidente. Então, por isso que a igreja é o elemento construtor do Ocidente. Porque a motivação para se existir o Ocidente foi o fundamentalismo cristão. E aí, as outras formas de religião não entravam, porque a Igreja Católica cercou belicamente. Então, não podia vir muçulmano para cá. Eles já estavam brigando lá, nas cruzadas. E era muita morte que acontecia, nos mares, aquela guerra. E eles não podiam vir para cá. E os cristãos, por sua vez, não conseguiam penetrar lá. Por isso que quando você olha para o mundo, você faz um recorte no mundo, você vê o Ocidente cristão e o Oriente com outras formas de religião. Você não vê cristianismo fácil e acessível na China, vê? Você não vê na Coreia, vê? Na Coreia do Sul, mas isso é coisa moderna, coisa de 200 anos para cá. Porque o mundo foi dividido com viés de visão religiosa. Mas a essência espiritual da igreja, nessa época, ela já não fluía mais. Porque o catolicismo romano, com esse viés de ambição pelo poder, vinha dominando supremamente. Ficou claro até aqui? Tem dúvida? Não? Você está com dúvida? Você está olhando assim? Tá bom. Sim, mas senão eu vou entrar em história. Aí eu... E tem muita coisa aí. Bom, mas nós estamos estudando a história da igreja. Então, finalmente, estudar a história da igreja é a fonte de solenes advertências quanto aos erros da igreja e cristãos individuais, incentivando-nos a humildade e tolerância. Qual o grande erro que nós podemos ver aqui? O cristianismo não é pauta de supremacia de poder. Jesus não está interessado na supremacia do poder. Ele não quer governar politicamente, ele quer governar os corações. Se o coração governa, se o coração tem Jesus, ele vai governar justamente para qualquer outro coração. Ninguém é obrigado a ser cristão. Quem é cristão e acredita no cristianismo, sabe que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então eu não preciso matar o diferente porque ele não acredita na minha fé. Eu tenho que viver a minha fé. Um grande erro que a Igreja Católica cometeu e que nós não devemos cometer. Segundo grande erro, a intolerância. É diferente, morre. Nós vivemos hoje, por exemplo, o Islã é assim, o Islã é intolerante. Claro que nem todos os muçulmanos são assim. Existem muçulmanos, gente boa, com a cabeça aberta, existe. Mas a essência da fé, da religião islâmica, não aceita o Islã, morre. E até dentro do útero do Islã, ainda hoje, existe a convicção, em países como Irã e outros adjacentes lá, cristão tem que morrer. Por que eles têm essa filosofia? Isso foi construído na época das cruzadas. Porque quem que ia matar eles? Quem que está por trás desse teatro de terror, gente? Quem que está por trás desse teatro de terror? Satanás. Mas ele usou, aspas, a igreja histórica, com a ambição pelo poder. Vocês já assistiram o Código da Vinci? Com o Tom Hanks? Aquilo tudo acontecia.
aquele filme retrata muito legal as sociedades ocultas que existiam no meio do catolicismo naquela época. Ok? Então, vamos lá, períodos da história da igreja. Para facilidade de estudo da história da igreja, é dividida em períodos, os quais, legal, agora gostei, vai ficar assim, direto? Ô Ares, depois pega o controle desse aí, dá uma olhada para mim, eu acho que ele não está gelando. Pega o controle, dá uma olhada. Vai ver se ele não está. Se ele não está só no ventilador, fazendo favor. É que eu estou sentindo bafo quente vindo daí. Eu falei assim, será que é unção? Eu falei, não é não. Períodos da história da igreja. Para facilidade de estudo, a história da igreja é dividida em períodos, os quais, por sua vez, estão subdivididos em unidades menores. Essa divisão é relativa, variando de acordo com os critérios de diferentes estudiosos, mas facilita a compreensão de um tema que é tão vasto e complexo. A classificação abaixo é aquela que seguiremos no presente curso. Então, nós vamos seguir essa classificação das épocas da história da igreja. Igreja antiga, do ano 30 ao ano 100. Igreja apostólica. Gente, estou gostando disso aí. Do ano 30, do ano 30 ao ano 100. Lembrem, por isso que eu gastei um tempinho falando do recorte. Daqui para frente, eu queria conseguir desenhar aqui, mas vamos no laser. Daqui para frente, a história vai dividir na igreja ortodoxa, que foi para o lado do Oriente, que ficou escondida lá na África, e a igreja que desceu para o mundo ocidental, América do Norte, América Central, América do Sul. Então, esse universo aqui, as outras eras que nós vamos ver, é essa fonte europeia, romana, saindo para o mundo afora. Conseguiram entender? Sim? Então tá. Então, o que é a igreja apostólica? O nome já diz tudo. A igreja que ainda tinha a influência viva do ensino dos apóstolos. Vamos pegar as igrejas bíblicas. Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses. Já leram lá na Bíblia essas cartas? Ali eram as igrejas que estavam com essa influência. Então Paulo tinha os seus discípulos. Os discípulos de Paulo tinham os seus discípulos. E essa, depois do ano 30, pós-morte de Cristo, aqui é 30 pós-morte. A referência para os textos bíblicos é 30, nascimento. 30 se fosse nascimento. Falei na aula passada, lembram disso? Dessa diferencinha? Então aqui é 30 pós-morte. Jesus morreu. Jesus morreu no ano 39 depois de Cristo. Tá certo? Jesus morreu no ano 39 depois de Cristo? Jesus morreu em que ano? Não, ele morreu no 39. Porque a história prova que começaram a contar a idade de Jesus, ele já estava com 6 anos de idade. Isso aí é uma briga de arqueólogos e tudo, e nós não vamos entrar nessa briga. Não, vamos colocar 33. Jesus morreu no ano 33, que ele tinha nascido. Não, mas é só para aguçar um pouquinho, gente, vocês estão prestando atenção. Aí, da morte de Jesus, 30 anos, começou a contar aqui, 30 anos até 100. Então essa igreja estava fortemente influenciada pelos apóstolos. Próximo, ou pelos ensinos dele. A igreja católica aqui, ano 100. No ano 100, ou em torno do ano 100, aí tem o cristianismo instituído como a religião do império. Aí a essência começa a ser tirada. Aí começam a usar a igreja para fazer cruzada, a usar a igreja para fazer caravelas, ok? E até os ritos dogmáticos. E aqui
Muita podridão entrou no meio da história. Aí, a igreja imperial, aqui ó, 213 anos, a igreja católica. Então começou as misturas. Aí, a igreja imperial começa no ano 313. O que foram essas misturas que começaram... Gelou aí? Conseguiu resolver? Está gelando? Ah, gente, vocês têm que decidir. Tem um negócio errado ali mesmo. Depois a gente resolve. Tem uma luzinha acesa ali que não era para estar acesa. Então, começou a instituir a partir do 100. E por que começou a instituir? Porque o império tomou ela para dentro. Aí, a igreja imperial, é isso que eu falei. Eles rodavam o mundo conquistando nações e impondo a religião com o poder. E aí começaram-se as misturas, que é chamado sincretismo religioso. E o que foi o sincretismo religioso? Eles chegavam num Brasil cheio de pessoas oriundas da África nas senzalas, que já eram senzalas financiadas pelo poder católico. O que é isso? O que significa esse termo? O europeu, ele saía da Europa e recebia uma fazenda no Novo Mundo, no Brasil, dada pela coroa portuguesa, porque ele era amigo da igreja. Porque se ele não fosse amigo da igreja, ele não recebia aquela fazenda. Por quê? O rei de Portugal governava Portugal, mas quem governava o rei de Portugal? O Papa. Então a filosofia era de dois poderes. O poder divino domina o poder humano. E o poder humano era representado pelo rei, o poder divino representado pelo Papa. Daí vocês já imaginam a corrupção que acontecia, né? Estão entendendo? Então o cara vinha já com a terra pronta. Aí ele vinha com essa terra pronta. A galera das cruzadas, a galera brava, que ficava lá em Jerusalém guerreando, brigando, eles começaram a ser contratados para quê? Para ir agora guerrear na África, para pegar o povo africano, colocar dentro dos navios negreiros e trazerem amarrados para as nações do Novo Mundo. Para trabalhar para quem? Para os brothers do poder divino. Está entendendo? Aí que entra os duques, aí que entra os lords, aí que entra e que se tornaram latifundiários nos países, não só Brasil, mas Colômbia e Argentina e por aí vai. Então, aí começou a igreja imperial. Só que aí tinha senzala cheia de negão. O que os negão estavam fazendo? Batendo o tambor deles. Aí, o capataz da senzala falava assim, não, vocês têm que adorar a senhora, rapaz. Aí o povo, não, cara. Aí, o que os caras faziam? Nós precisamos mandar um relatório para o Papa, que nós estamos cristianizando aqui, porque se nós não cristianizarmos aqui, nós vamos perder a nossa terra. Poder e religião junto. Aí, toda a caravela de conquista nos países do Novo Mundo, vinha o que junto? Vinha um padre. Vinha os catequistas. E esses caras, na realidade, eles eram fofoqueiros da coroa, para mandar relatório para o Papa. Mas aí eles viram que eles não iam conseguir mandar relatório, porque os caras não iam converter os caras, não queriam pregar. Eles queriam poder. Tanto que eles celebravam a missa de costa em latim, para um povo que falava tulelê. Dava para entender? Aí, o que os negros começaram a fazer naquela guerra, naquela opressão, naquele negócio? Eles estavam lá dentro da senzala adorando Exu Caveira, adorando os espíritos deles lá. Lembra, gente, nós estamos falando história. Não vamos olhar com a conotação espiritual, senão a gente mistura as estações, ok? Então eles estavam adorando lá. Aí,
o fofoqueiro da coroa aparecia lá em cima. Eles pegavam um pano e jogavam em cima lá do pedaço de toco, do pedaço de barro, do que eles fossem, e falava, e começava a fazer o gesto como a reza que ele tinha ensinado. Ok? E aí eles começaram a atribuir a todos os santos da Igreja Católica, que já era uma idolatria, mas nós falamos disso nas aulas passadas. Eles começaram a atribuir correlação dos seus ídolos e guias com os santos. Então, dentro da cabeça deles, tinha a Nossa Senhora, que era Maria. Então, eles adoravam a deusa Diana, por exemplo, que é uma deusa africana, que chegou na África, né? Ela não é de origem africana, ela é de origem grega. Mas explicar isso aí é uma longa história. Então, eles tinham a deusa deles. Vamos pegar uma mais fácil, a Iemanjá. Eles tinham a Iemanjá. Aí, na cabeça deles, eles estavam adorando Iemanjá. Mas para agradar o fofoqueiro da coroa, eles estavam adorando a Nossa Senhora. Conseguiram pegar? E hoje, aí o sincretismo, historicamente, ele foi se fortalecendo. E hoje, principalmente na Bahia, nós temos muitas pessoas de religiões afrodescendentes que são católicos. Mas eles estão lá fazendo as promessas, eles sabem. E aí as religiões foram se fundindo. O princípio espiritual já está longe há muito tempo. Então essa é a igreja imperial, e eles foram fazendo isso ao redor do mundo. Aí, no Chile tinha os guias e os deuses dos povos aborígenes, na Colômbia tinha outros, e por aí vai, por todas as Américas e por todo o mundo ocidental, essas misturas foram acontecendo para ter uma postura politicamente correta, porque a Igreja Católica queria só uma coisa, relatório. O mundo está sendo cristianizado. E a pauta que eles usavam, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ok? Foi não. Por quê? Porque o índio, ele tinha na natureza os seus deuses. Então, eles faziam a mesma coisa. É porque o assunto vai muito longe. Não, era... Mas, às vezes, ele atribuía a uma determinada árvore a presença de Tupã. Entende? E aí a coisa vai se embananando, e aí vem os caboclos. Aí piora tudo. Porque o caboclo é o filho do índio com o negro, que pegou a herança dos dois e que misturava tudo. Então, essa é a história da igreja. Isso saiu da história da humanidade. Isso foi sendo criado, isso foi sendo construído ao longo das eras, pessoas que se autodenominaram. Por exemplo, vou abrir um parêntese para contar para vocês uma história lendária, mas segundo os antropólogos, verdadeira, na construção de um deus indígena. Beleza? E eu tive uma experiência muito forte com essa história. Uma vez, o parêntese do parêntese, onde começou a história? Para mim, eu estava orando num determinado lugar e o Espírito Santo me falou: repreende o espírito de Inhaçã. Eu falei, que é isso, Deus? Repreendi. O nego pipocou, o demônio saiu vazado. Aquilo ficou na minha cabeça, Inhaçã. Um dia, pesquisando, eu me deparei com uma história. A história do açaí. A história do açaí no Pará, nas origens indígenas do Pará brasileiro, teve fome numa determinada tribo. E aí, o cacique daquela tribo falou: vamos matar as crianças, porque tem fome, não tinha caça, não tinha nada, então para viver os adultos vamos matar as crianças. E a filha dele estava para ganhar e ganhou o neném, logo quando ele colocou essa lei.
E a filha pediu para o pai para que não matasse o filho dela. O pai falou, não, pus a lei para a tribo toda. Foi, pegou o neto e matou. A filha entrou em crise depressiva. Saiu da palhoça dela uma madrugada, vendo trovões, ouvindo uma criança chorar. Ela foi e se agarrou ao tronco de uma árvore. E balançava e batia naquela árvore, porque ela estava tendo um surto ali, ela via o filho dela ali. E ela morreu abraçada àquela árvore. No outro dia, o pai dela acorda e vê o corpo da filha, preso ao pé da árvore. E ele chega naquela situação, ao lado do corpo da filha, frutos caídos, porque ela balançou a árvore. Frutos caídos. E eles choram e tal. Alguns pegam aqueles frutos, todo mundo com muita fome, colocam na boca. E percebem que se dá para comer. Qual é esse fruto? Um fruto roxinho. E aí eles começaram a processar aquele fruto e viram que tinha aquele fruto em abundância. Foi a solução da fome na tribo. Qual era o nome da filha do cacique? Iaçã. E aí ele nominou a fruta em memória à filha, invertendo o nome, Açaí. E criaram uma adoração para Iaçã naquela determinada árvore. Nasceu um Deus. Entendem? E assim, não estou falando para vocês não comer açaí mais não, tá, gente? São realidades antropológicas. Isso é Brasil, povo indígena. E ao longo do mundo tem vários. Então volta, nós estamos na história da igreja. Fechou parêntese do parêntese e fechou parêntese. Então a igreja imperial fez muito isso. Misturou. Ok? E aí, a essência de Jesus dentro dessa igreja, para onde que foi? A essência de Jesus, dos ensinamentos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Pascucuia. Ensinamento de Jesus, e aí já tinha um monte de coisa misturada com um monte de coisa misturada, da mistura. Até a quaresma Você sabe por que tem, depois do carnaval, a quarta-feira de cinzas? Por quê? Depois da quarta-feira de cinzas existe a cultura que se entra no período de quaresma, 40 dias sem comer carne, até a Páscoa. Beleza? Mas por que tem a quarta-feira de cinzas? Porque a igreja liberava para os cristãos pecarem à vontade no período da festa da carne, o carnaval. Então eles podiam fazer tudo quanto é tipo de pecado que eles queriam. Está liberado, galera! Quarta-feira você passa cinza na testa, quarta-feira de cinzas. Colocaram um feriado. Aí lá atrás, Dom Pedro I, ou II, não sei quem foi, falou, não precisa um dia inteiro para a redenção, meio dia só. Aí virou ponto facultativo. Para arrependimento. Porque na quinta-feira entra na quaresma. Ninguém come carne. Por causa do corpo de Cristo. Agora você sabe por que a quaresma, né? Então essas coisas foram entulhando e perdendo o propósito. Aí chega a igreja medieval. Aí a igreja no início da Idade Média. O que a Idade Média é? É a mudança de fase na história do período antigo a partir de quê? Da ressurreição de Cristo. Então, do 30 ao 100, a igreja apostólica durou só 70 anos. Daí para frente, a igreja católica, casada com o império, começou as misturas. 213 anos depois, começa a imperial. Aí o poder quer conquistar o mundo, em nome do cristianismo. E aí, a fusão e o estabelecimento das sociedades, agora ocidentais. Tanto que até mesmo a educação dos países ocidentais é pautada no catolicismo. Quem de nós nunca estudou numa escola pública que você tinha lá o dia da santa, o dia da reza, Quem de nós não? Não é? Pautada na igreja. O ensinamento que entrou no governo. E aí, a igreja medieval, aqui o mundo já está entrando em conflitos. Por quê? O poder, então, estava concentrado no
arroto de Roma. O que é o arroto de Roma? A Igreja Católica, Apostólica Romana. Porque era onde estava estabelecendo o poder. Então estava concentrado ali. Só que agora, as nações, Estado, já queriam poder. E quem eram as nações Estado? Inglaterra, França, Itália, País de Gales, Dinamarca, Islândia e todos os países da Europa, principalmente oriental. Então eles já queriam o poder. E todo mundo queria a igreja do lado deles. E aí, o papado que nadava de braçada. Quem dá o maior presente para a igreja? Tem o apoio da igreja. Então os italianos colonizavam um determinado lugar. Ouro para a igreja. Aí os franceses, tal lugar. Não, aqui tem pele de tigre. Tigre para a igreja, porque eles queriam comprar o poder de Deus. E aí tinham os pagãos. Quem eram os pagãos? Os vikings. Aquela galera, gente boa, que arrancava orelha, olho, mão, pé, língua, dente, e jogava o cotoco do cara, para sofrer, até morrer. É galerinha, gente boa. Europa Ocidental não tem um país específico. Eles estavam querendo o território deles, então eles começaram a brigar entre si. E a igreja aqui está no meio disso tudo. E aqui no apogeu da Idade Média, 1073 a 1294. Então está acontecendo muita coisa horrorosa. Atrocidades, e aí nós vamos mergulhar nisso, porque são... Brigavam com, brigavam para, eram absurdos e absurdos e absurdos. Gente, quase 1000 anos, né? 834 anos, 590 até 1294. A igreja na época do Renascimento. Então, aí aqui nesse período, matava quem lia a Bíblia, não podia, os textos bíblicos não podiam ser divulgados, não podiam ser compartilhados. E aí, a igreja na época do Renascimento. Aí a humanidade começa a renascer na sua consciência. Eles começam a criar políticas públicas, dando direito de autonomia de territórios. Eles começam a estabelecer nações. Não, a terra da Inglaterra tem que ser dos ingleses. A terra da França tem que ser dos franceses. Quem são os ingleses? Quem são os franceses? De onde eles vieram? Aí vocês vão estudar a história da Europa lá na escola. Mas começa a determinar as autonomias das nações-estados. E isso começa a ter guerras. Mas aqui já estão se estabelecendo colônias no mundo ocidental. Aí as colônias no mundo ocidental começam a virar nações mais ou menos em 1500. Descoberta do Brasil. Dia e ano. Dia, mês e ano. Gente, 22 de abril de 1500. Então, os Estados Unidos começam a se tornar nação. Claro que a gente sabe que essas datas é tudo muito manipulado. Mas aí começa a se estabelecer. Viram por que da colocação do início que a igreja é o fundamento da construção do Ocidente e da nossa história? A história da igreja. Beleza? Aí, aqui começa a ficar bom. Falei já antes de você chegar. Perdeu. Eu falei quando eles foram criados e por quê. Isso aí, mais ou menos. Então aqui, 1517 é um ano muito importante. Por quê? 1517 a igreja já está plena, estabelecida, como instituição mundial, cheia de poder e cheia de coisa errada. A essência do cristianismo não existe mais, mas a igreja é cristã. E aí pessoas começam a estudar a Bíblia, a querer luz, a renascer dentro de si a chama do Evangelho de Jesus. Claro que os movimentos fundamentais da palavra sempre existiram na paralela dessa história aqui. Claro que existiram. Pessoas que amavam Jesus, pessoas que se reuniam em cavernas, pessoas que
e aí estão os menonitas, aí estão os anabatistas, aí estão vários núcleos denominacionais que se reuniam escondidos, e quando eram descobertos eram mortos. Mas é muita informação. Então, 1517, a chama acende dentro do quintal da Igreja Católica. Porque o frei lá, Martim Lutero, ele começa a ficar incomodado, e ele já vinha recebendo um discipulado, mesmo que à distância, informações de algumas figuras como João Hus, que foi um homem, padre também, estudioso da Bíblia, que rompeu com os princípios do poder católico e falou, não, está errado, eu quero Jesus, isso é podridão, isso é idolatria. E aí Savonarola, que foi um outro, a própria Joana d'Arc, que foi queimada como bruxa, ela questionava muitos princípios idólatras e errados da Igreja Católica. Não vou dizer que ela era uma crente como João Hus e Savonarola, que queriam os princípios da palavra, mas ela era uma inconformada com a opressão. E aí essas pessoas estavam morrendo em fogueira, estavam sendo decapitadas, e Lutero estava lá no meio. E aí chega lá o dia 31 de outubro de 1517, que João Hus vai lá na cidade de Wittenberg, na igreja, e prega uma lista de 95 teses. E isso está errado, isso está errado, isso está errado, e prega. Só que já estava rolando uma briga política para os governantes da Inglaterra, da França, da Itália, se libertarem do jugo do papado. Então, Lutero foi muito esperto. Ele pregou as 95 teses e fugiu para uma fazenda na Inglaterra de um poderoso, que queria se libertar da Igreja Católica. Aí a Igreja Católica se levanta para matar Lutero, aí estoura uma guerra na Europa. Porque os caras falaram, vocês não vão matar Lutero. Porque, na verdade, o que eles queriam? A proteção de Deus, independente de que via viesse. E havia que os libertasse de mandar ouro como imposto, como pedágio, e para a Igreja Católica os caras estavam felizes. Então começa a ser startado o movimento da Reforma Protestante, escondido por trás do viés religioso. Não, nós queremos Jesus. Queria Jesus nada, eles queriam se libertar. Eles queriam se libertar. Só que Lutero era um cara que queria Jesus. E aí ele funda a igreja de confissão luterana. E consegue apoio da Inglaterra. Da Alemanha. Ele consegue apoio da Alemanha. E aí lá na Inglaterra se levanta um outro. Eu tinha decorado o nome dele agora, esqueci o nome dele. Esqueci. Vou lembrar. Ele se levanta, e lá em Genebra se levanta outro, e começam a se levantar homens querendo a chama do Evangelho, e que começam a conseguir proteção. E aí o poder da Igreja Católica começa a ser fatiado. E aí, isso aqui está no período do Renascimento. E aí vem a Reforma Protestante. E aí a Reforma starta lá na Alemanha, starta lá na Suíça, starta na Inglaterra, na Escócia, na França, na Holanda. E aí as pessoas começam a se libertar. E nesse movimento de libertação do poderio do catolicismo, começa a vir a liberdade de pensamento, porque os princípios do catolicismo impediam as pessoas de pensar. Então vem as revoluções, aí vem a Revolução Industrial, aí vem a Revolução Educacional, aí as revoluções começam a acontecer. Aí vem aquilo que eu já falei com vocês um monte de vezes aí, se criada a imprensa para imprimir a Bíblia, né, por Johannes Gutenberg, em 1522, 5 anos depois da Reforma, e aí é impressa a primeira Bíblia. A igreja começou lá no ano 30. No ano 30, volta aí para mim o gráfico. Começou lá no ano 30, a igreja apostólica. Aqui, desce. Aí a Bíblia aparece aqui, 1522. 1022 anos depois, 1490 anos depois, que a Bíblia chega. Depois de muito esforço, né, muita luta.
E aí, esses países começam a estourar a reforma. Aí, a Igreja Católica faz a contra-reforma. O que a Igreja Católica faz? Não, nós vamos rever nossos princípios, e aí eles começam a ver que eles já perderam o poder. E aí eles começam a negociar com as igrejas que vieram para achar uma paz. Somos todos cristãos, para que vamos brigar? E aí vocês têm a igreja, há pouco tempo atrás, a igreja calvinista fez uma declaração mundial, que a igreja calvinista, Calvino aqui, ó, Calvino, João Calvino, como é que eu esqueço o nome do João Calvino? Aqui na Suíça. Enquanto Lutero libera a igreja luterana na Alemanha, João Calvino na Suíça levanta a igreja calvinista, contra a igreja católica. E aí na contra-reforma eles começam, e aí o tempo passa muitos concílios, e há poucos anos atrás, a igreja calvinista declarou que aceita de novo a unidade com a igreja católica. E somos um só corpo para Jesus. História, né, gente? Bom, e aí a história vai acontecendo. A igreja faz a contra-reforma. Depois vem o racionalismo. O racionalismo é onde começa-se verdadeiramente a funcionar a forma de pensamento associada aos princípios do cristianismo. Então são resgatados os princípios da fé inteligente, e aí igrejas libertas do jugo católico, dessa coisa de poderio, começam a surgir, reacendendo a chama e a paixão pela palavra. E aí, aqui no racionalismo e os reavivamentos, já estamos em 1648, já existe Estados Unidos, já existe Brasil, e aí começa a ter um movimento denominacional, metodistas, presbiterianos, batistas, e calvinistas, e luteranos, e aí começam as denominações a fluírem e acontecerem, aí o grande século das missões, aonde os americanos, principalmente, estão saindo para o mundo afora, com a pregação do Evangelho. Aí aqui já está surgindo a Igreja do Evangelho Quadrangular, com a Aimee Semple McPherson, já está surgindo aqui a Igreja Adventista do Sétimo Dia, já estão surgindo algumas outras ordens denominacionais, com a pregação do Evangelho essencial. Então, isso aqui é tudo coisas que nós vamos ver detalhadamente, mas eu estou dando aqui para vocês o panorama. E no século... Aqui o grande século das missões, depois chegamos no século 20. Ok, pessoal? Amém? Então chegamos ao final da nossa aula de hoje. Deu para entender o panorama? Tá. Vou ler aqui, ó. Não poderíamos falar da história da igreja sem abordar de maneira especial o nosso continente e o nosso país. Assim concluiremos esse curso com alguns dados básicos sobre a história do Brasil, cristianismo e América Latina. Tá? Isso aqui é o que nós vamos falar no final do curso de História da Igreja. Então, o que eu estou dando para você aqui? Os fundamentos que nós vamos, nas próximas aulas, começar a ir mais profundo neles. Vocês viram o tanto de coisa que tem para a gente ver, né? E aí a gente vai aprendendo. Agora aqui, ó, no ponto 5 aqui, vocês estão aí com o texto que eu mandei para vocês? Pelo menos o PDF. Baixa esse PDF, deixa ele salvo no celular. Aqui tem a bibliografia. Eu não tenho muita esperança que vocês vão procurar esses livros, não, mas eu coloquei aqui. São livros maravilhosos. Esse aqui é aquele que eu mostrei para vocês, O Cristianismo através dos Séculos, 480 páginas. Leiam, gente. Leiam, coisa rápida. Mas coloquei aí. Olha o tanto de biografia que nós temos aí, material para que nos possam dar entendimento e crescimento. Vamos lá. Implicações aí, Alisson. Implicações práticas. Como se viu acima, o estudo da história da igreja pode ser altamente benéfico para o cristão. Pode ou não pode, gente? Abre ou não abre um leque? Você se sintoniza ou sintoniza no universo? Dando-lhe, em primeiro lugar, uma melhor compreensão da atuação de Deus na vida do mundo. A história não é um conjunto de acontecimentos aleatórios, sem rumo, mas revela por trás de eventos muitas vezes confusos e aparentemente desconexos o propósito providencial de Deus.
É ou não é? A briga política pelo poder na Europa startou ser reacesa a chama pela paixão da palavra ou não? Foi a briga política, os poderes europeus que financiaram e condicionaram a construção da Bíblia. Vocês estão entendendo isso? Então são princípios que nós precisamos entender, nós precisamos saber, porque aí nós paramos de dogmatizar o que não é dogmático. A palavra de Deus é fruto de esforço, a fé cristã é fruto de busca de Jesus. Não é dogmático. Ninguém vive o cristianismo sem uma essência de vida e uma decisão diária. Mas aí as pessoas acham que falam assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará. Não faltará se você praticar. Porque se não praticar, você fica igual aos católicos lá. Rodando o mundo, querendo passar a espada nos outros e ganhar o poder. E que morreram, e que defenderam. Bom, cenas dos próximos capítulos, não é novela. Mas terminamos hoje essa primeira aula de visão panorâmica da história da igreja. Nas próximas aulas nós vamos começar a mergulhar mais. Ok, pessoal? Amém? Vocês que chegaram depois, está lá no grupo a apostila dessas aulas. E eu vou publicar as outras aulas depois. E vocês baixem lá. Sabe, gente, na real, eu já fiz a minha parte. Eu já estudei, eu já sei. Não estou dando aqui de bonzão não, tá? Mas eu quero que vocês saibam. Agora, vocês aprenderem a saber, depende de vocês. Uma coisa que ninguém que entra nessa casa pode falar, eu não tenho acesso à informação. Pode não ter informação se você quiser, não quiser. Amém? Mas se quiser, a informação está liberada aí. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa aula. Te agradecemos por sua graça e misericórdia. Te agradecemos por sua presença. Tantas verdades, ó Deus, tão sérias. E a história, ela é uma ferramenta para que possamos crescer na graça, no conhecimento, no aprendizado do Senhor. Inspira a nossa vida e nos estabelece em Ti. Em nome de Jesus. Amém.